Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, da fornalha ao palácio. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença estamos como filhos teus, em busca da tua graça, em busca da iluminação do céu. Que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a tua palavra para entendermos as profecias. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3 de Daniel nós vemos a fé dos jovens hebreus, as chamas e também um decreto. No capítulo 1 de Daniel foi demonstrado que Deus é a única fonte da sabedoria, pois a palavra de Deus diz em Salmos 111 e o verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No capítulo 2 de Daniel foi provado que Deus é o único que conhece o fim desde o princípio, porque a palavra de Deus diz em Isaías 46 e o verso 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E agora, queridos, no capítulo 3 de Daniel, fica provado, demonstrado, que Deus é o único que pode salvar, Deus é o único digno de adoração. A estátua do capítulo 2 de Daniel era composta de vários metais, ouro, prata, bronze e ferro. Mas a estátua do capítulo 3, ela é todinha de ouro. Durante algum tempo, Nabucodonosor foi influenciado pelo Espírito Santo para fazer com que ele reconhecesse o Deus de Israel como Deus verdadeiro. 20 anos se passaram e agora ele pensou em construir uma estátua não como aquela que ele viu no sonho, mas uma estátua todinha de ouro. A estátua de ouro refletia a rebelião, a revolta de Nabucodonosor. Aqui vemos um poder humano, civil, religioso, exigindo adoração, fazendo ameaças de morte para todos os que não obedecessem às suas ordens. A história vai se repetir. Na parte de domingo, a estátua de ouro. Eu convido você para ler comigo o que está em Daniel capítulo 3. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 3 e os versos 1 em diante. Aqui nós lemos: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Queridos, a estátua de ouro representava o poder civil. E as medidas desta estátua, 60 vezes 6. 60 vezes 6 é 360. Um círculo completo. É o círculo dos deuses de Babilônia. Esses números não foram escolhidos aleatoriamente. Não. Porque o número 60 era o número do maior deus de Babilônia e o número 6 era o número do menor deus de Babilônia. Portanto, a estátua representava todos os deuses de Babilônia. Aquele que se ajoelhasse diante da estátua estaria adorando todos os deuses de Babilônia. No capítulo 2, no sonho que Deus deu a Nabucodonosor, a interpretação foi: tu és a cabeça de ouro. Essas palavras causaram uma profunda impressão na mente do rei. Os sábios do reino, tirando proveito disso, fizeram a proposta de que ele realmente construísse uma estátua como aquela que ele viu no sonho. Porém, Nabucodonosor fez mais, foi além, não fez igualzinho. Ele fez a estátua todinha de ouro, demonstrando que ele não aceitava que o seu reino terminasse, demonstrando que o reino de Babilônia seria um reino eterno e que nunca acabaria. Satanás tentava frustrar o propósito de Deus. Intencionalmente, mandou construir uma estátua de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Os sacerdotes de Babilônia usavam o sistema sexagesimal, com base no número 6 e 60. Na prática da astrologia, na astronomia, na matemática
e isto resultava em múltiplos de 6, diferente do sistema egípcio que nós adotamos. O sistema sexagesimal tem sido aceito universalmente para medir arcos, medir ângulos e divisões do tempo. Por exemplo, o ano lunar de 360 dias são 12 meses de 30 dias. Cada hora tem 60 minutos com 60 segundos. O zero, 360 graus, é um círculo simbolizando a divindade. 6 vezes 6 vezes 10. Simbolizava o círculo do Sol, da Terra e da Lua. O número 6, como nós dissemos, representava o Deus menor e o número 60, o Deus maior. E o número 600, o panteão todo, incluindo todos os deuses de Babilônia. Nós temos aí então o 6 unidade, temos aí o 6 dezena, 60, e temos o 6 centena, 600. Então temos 666. A astrologia pagã dividiu o céu estrelado em 36 constelações. Os amuletos do Deus Sol, usados pelos sacerdotes de Babilônia, tinham os números de 1 até 36, arranjados de tal forma que tanto você somando de forma horizontal ou somando os números de forma vertical, eles dariam um resultado de 111. Eram 6 colunas de 111, dando um total de 666. No Museu Britânico de Londres, nós podemos encontrar ali fotos tiradas de amuletos encontrados nas escavações de Babilônia. Em 1910, eles encontraram estes amuletos que vocês podem ver no Museu Britânico. De um lado do primeiro amuleto, pode-se ver o Deus Sol em pé sobre um leão. No verso do amuleto estava escrito Nashiel, o que significa inteligência do Sol. E em 36 quadrados estão arranjados os números de 1 a 36. No contexto bíblico, queridos, nada acontece por acaso. O número 6 e o número 7, na Bíblia, têm um significado especial. Como o homem foi criado no 6º dia da semana da criação, o número 6 é o número do homem. Sempre que um ser humano se levanta contra Deus, querendo parecer Deus, ele é identificado pelo número 6. Desde o princípio, desde a semana da criação, Deus escolheu o número 7 para ser o seu sinal, o selo do Deus vivo, o sinal que identificaria a soberania de Deus no governo deste mundo. O número 7 você vai encontrar em toda a Bíblia, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Por exemplo, você encontra a semana da criação em 7 dias, os israelitas, por exemplo, marcharam 7 dias ao redor de Jericó, à frente do povo que estava marchando iam 7 sacerdotes com 7 trombetas. No 7º dia, eles deram 7 voltas e, ao completarem a 7ª volta, os sacerdotes tocaram as 7 trombetas e o povo gritou e os muros da cidade de Jericó ruíram. Queridos, Elias orou 7 vezes antes que chovesse, Eliseu ordenou que Naamã mergulhasse no rio Jordão 7 vezes, o 7º dia é o sábado do Senhor nosso Deus, o 7º ano era o ano do descanso da terra, e as 7 semanas de 7 anos, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos, eram contadas e culminavam com o jubileu que era o 50º ano. A história do cristianismo também, no Apocalipse, foi escrita em 7 capítulos. As 7 igrejas do Apocalipse revelam a história do cristianismo. Temos também no Apocalipse os 7 selos, no juízo celestial, temos as 7 trombetas como uma contrafação das 7 pragas. Temos também os 7 trovões, revelando a sequência dos últimos eventos. Temos também os 7 montes, que revelam a sede do anticristo. E também os 7 reis, que revelam a estratégia final do anticristo. E, finalmente, as 7 pragas, que revelam os juízos divinos sobre os ímpios. Na Bíblia também, o número 6 tem um significado especial. Nos dias de Davi, o povo de Deus estava sendo afrontado por um poderoso inimigo, o gigante Golias, que tinha 6 côvados. O inimigo de Deus, do povo de Deus, está sempre marcado pelo número 6. Em Daniel capítulo 3, a adoração da imagem de ouro, ela é mencionada 6 vezes. E por desígnio de Deus, no Apocalipse, a advertência contra a adoração da besta e da sua imagem também aparece 6 vezes no Apocalipse.
capítulo 13, verso 15, capítulo 14, verso 9 e verso 11, capítulo 16, verso 2, capítulo 19, verso 20, capítulo 20 e o verso 4. 6 vezes a adoração da imagem da besta é mencionada no Apocalipse. Isto é coincidência? Não, queridos. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse estão falando dos mesmos assuntos. Ainda vemos os instrumentos que compunham a banda do capítulo 3 de Daniel. Os instrumentos ali eram 6 instrumentos. A buzina, o pífaro, a harpa, sambuca, saltério e gaita de foles. Ainda vemos em Daniel capítulo 4, a árvore que representa o poder de Babilônia é mencionada justamente 6 vezes. Queridos, em Daniel capítulo 5, os deuses adorados e honrados por Belsazar, em rebelião contra o Deus do céu, Belsazar adorou e honrou exatamente 6 deuses. Os deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 6. Você pode achar que isto é coincidência? Não, queridos. Não é coincidência. No Apocalipse, a palavra Babilônia aparece exatamente 6 vezes. O número 6 mostra a falsa autoridade de Satanás e a sua presunçosa arrogância em querer ser adorado como Deus. O livro do Apocalipse revela que Satanás usará novamente a mesma estratégia de Nabucodonosor para forçar a adoração à imagem da besta. Satanás não desiste da adoração e ele será adorado através de um poder civil religioso que se opõe a Deus e persegue o povo de Deus. É assim que a Bíblia diz. O número 666 no Apocalipse representa o anticristo. O real objetivo dessas profecias de Daniel e de Apocalipse é revelar para o povo de Deus os eventos finais que precedem a segunda vinda majestosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, o chamado à adoração. Agora vamos ler Daniel capítulo 3. Vamos ler o verso 3, 4 e 5. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, primeiro instrumento, do pífaro, o segundo, da harpa, o terceiro, da sambuca, o quarto, do saltério, o quinto, e da gaita de foles, o sexto instrumento, e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Daniel 3 fala de uma imagem que deveria ser adorada. A questão aqui é adoração. Adoração a Deus ou adoração a Satanás? A história vai se repetir. Fala também da adoração forçada. Não é opcional. Não é liberdade de consciência. É uma adoração forçada, decretada, pela perda da liberdade de consciência e pela perda da liberdade religiosa. Fala também de um decreto de morte. Sim, queridos, um decreto de morte que aconteceu no passado e que vai acontecer no futuro. Fala também do poder do Estado usando sua força para impor uma adoração religiosa, identificada pelo número 6, 666. Todos esses detalhes se repetem no capítulo 13 de Apocalipse. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13, os versos 11 a 18. Aqui nós lemos: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Não era um cordeiro, mas era um animal parecido com o cordeiro. Representando aqui os Estados Unidos da América do Norte, que este país nasceu como semelhante ao cordeiro, um país protestante, com liberdade religiosa, liberdade civil. Mas aqui diz que a voz era do dragão. O dragão é Satanás. O verso 12 diz: e exerce todo o poder da primeira besta. A primeira besta foi ferida no dia 10 de fevereiro de 1798. E no mesmo ano de 1798, uma nação estava despontando no mundo para o domínio mundial. Eram os Estados Unidos da América do Norte. Por quê? Porque justamente no ano de 1798, os Estados Unidos foram reconhecidos como nação
pela França. Em 1798, a primeira besta, a besta que subiu do mar, estava caindo, e a segunda besta, representada aqui pelos Estados Unidos, estava surgindo. E agora a profecia diz que a segunda besta exaltaria a primeira e ajudaria na restauração do poder da primeira besta, do poder papal. Por isso diz o verso 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Queridos, a profecia revela que os Estados Unidos da América do Norte, eles trabalharão no sentido de restaurar o poder papal sobre o mundo e impor sobre o mundo a nova ordem mundial, cujo líder será o Papa. O Vaticano terá domínio mundial. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Queridos, é o poder dos Estados Unidos que será exercido para impor o sinal da besta e restaurar o poder papal sobre o mundo. E aqui diz o verso 16, e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. É neste país que se vangloria pela sua liberdade de consciência e religiosa que será imposta a abominação desoladora dos últimos dias, a lei dominical. Aqui diz que ninguém poderá comprar e nem vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, verso 18. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. A submissão ao poder papal é a adoração a todas as divindades pagãs de Babilônia, representadas pelos números 666. Este número não surgiu agora. Este número já vem desde aquela Babilônia que foi construída por Nimrod. Nimrod que se levantou contra Deus. Nimrod que tentou construir a Torre de Babel. Nimrod que tentou estabelecer a primeira nova ordem mundial, governo mundial. Agora, queridos, é uma restauração deste poder satânico que iniciou lá em Babilônia e que hoje está sendo exercido por Roma papal. Beatrice Neal, na sua tese doutoral, expressa um interessante conceito acerca do número 6. Ela disse, 6 é um número legítimo quando ele conduz ao número 7. Se o número 6 nos conduz ao número 7, o número 6 é legítimo. 666, 666, porém, representa a recusa do homem em avançar para o número 7, de dar glória a Deus como Criador e Redentor. É natural você esperar que depois do número 6 venha o número 7. Mas se depois do número 6 vem outro 6 e outro 6, é uma recusa de aceitar Deus como soberano, como Criador e Redentor. O número 6 representa a fixação do homem em si mesmo, o homem procurando a glória em si próprio, em suas próprias criações. Estas bestas do capítulo 13, elas representam o homem no exercício da sua soberania separado de Deus. O homem conforme a imagem da besta e não o homem conforme a imagem de Deus. A marca da besta é, portanto, rejeição do princípio do sábado, que foi designado por Deus para incentivar o homem na busca da dignidade, não em si mesmo. É o sábado que distingue entre a criatura e o Criador, que revela quem merece adoração e quem não merece adoração. E agora eu quero ler com vocês Daniel capítulo 3 e o verso 6. Aqui está o decreto de morte. Capítulo 3 de Daniel e o verso 6. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Não adorar a besta significa decreto de morte, no passado e no presente, porque a história vai se repetir. Este decreto de Daniel 3,6 é muito semelhante ao decreto de Apocalipse 13, verso 15, onde diz, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Não havia alternativa lá em Babilônia,
E não haverá alternativa agora no tempo do fim? Nós lemos no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 393. Está chegando o tempo em que o povo de Deus sentirá a mão da perseguição por santificarem o 7º dia da semana. Na parte de terça-feira, a prova de fogo. No passado existiram mártires. Durante a Idade Média existiram mártires. E agora, no tempo do fim, teremos mártires. O número dos mártires, aqueles que irão morrer em testemunho por Jesus, ainda não se completou. É assim que diz Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Aqui nós lemos, versos 9 até o verso 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mártires, simbolicamente clamando por juízo, por julgamento. E agora o verso 11. Deus responde: E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Até que se completassem. Esperem até que se complete o número dos mártires, porque ainda vamos ter mártires no tempo do fim. E então, quando o número dos mártires se completar, durante o período da perseguição, da angústia qual nunca houve, que começa com o decreto dominical, nesse período o número dos mártires irá se completar. Então os mártires serão julgados como todos os outros. E agora eu convido você para ler comigo Daniel capítulo 3 e o verso 12. Daniel capítulo 3 e o verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Por que Sadraque, Mesaque e Abdenego não adoraram a estátua de ouro levantada por Nabucodonosor? Por que não obedeceram a um decreto do Estado? Se a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, verso 1 e verso 2, que nós deveríamos honrar as autoridades. Em Romanos capítulo 13, versos 1 e verso 2, nós lemos: Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ou seja, à autoridade governamental, resiste à ordenação de Deus. Se nós deveremos ser submissos às autoridades, aos governos, por que então Sadraque, Mesaque e Abdenego não obedeceram à ordem? Queridos, a resposta nós vamos encontrar na própria Bíblia. Lá em Atos capítulo 5 e o verso 29. Lá diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus, nós sempre permaneceremos ao lado da lei de Deus. Nunca vamos abandonar a lei de Deus para obedecer à lei dos homens. Esta foi a primeira razão por que Sadraque, Mesaque e Abdenego não adoraram a imagem. E qual era a segunda razão? A segunda razão está em Êxodo capítulo 20 e o verso 3. Aqui nós lemos: Não terás outros deuses diante de mim. Nós, filhos de Deus, não nos ajoelhamos diante de nenhum ser, de nenhuma imagem, de nenhum outro Deus que não seja o Deus criador dos céus e da terra. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 3. E o verso 4, aqui diz no verso 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. A palavra de Deus, nos 10 mandamentos, este é o segundo mandamento, proíbe a adoração de imagens e de esculturas. A substituição do sábado pelo domingo, exigindo que todos santifiquem o primeiro dia da semana,
resultará em perseguição aos que santificam o sétimo dia, o sábado, do quarto mandamento, que declara: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. A aqueles 3 jovens hebreus foi dada uma segunda oportunidade. Eles seriam novamente tentados, porque cada nova oportunidade que lhes era dada era uma nova tentação armada por Satanás. Novamente a fé estaria sendo testada. E agora eu convido você para ler Daniel capítulo 3 e os versos 15 até o verso 18. Aqui nós lemos: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Queridos, vejam a ousadia do rei Nabucodonosor. Alguém que já tinha se humilhado diante de Deus. Alguém que já tinha tido a experiência de Daniel capítulo 2, que mostra que Deus conhece o fim desde o princípio. Mas ele agora chegou ao cúmulo da rebelião contra Deus, quando ele disse: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ora, queridos, o Deus criador dos céus e da terra é que pode nos livrar de qualquer provação. Ele pode apagar o poder do fogo, ele pode fazer qualquer coisa, pode fechar a boca dos leões. Queridos, o que é que Deus não pode fazer? Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Quando os 3 jovens foram àquela reunião convocada para adorar a estátua de ouro, eles já saíram com uma decisão feita. Nós não vamos adorar a imagem de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Aconteça o que acontecer, mesmo que sejamos lançados na fornalha de fogo ardente, nós não vamos adorar aquela imagem. Eles tinham isso muito firme na mente deles. Eles são exemplos para você e para mim. Por quê? Porque Jesus diz que nós vamos sofrer perseguições agora no tempo do fim. Jesus não promete para você uma vida mansa, uma vida fácil aqui nesta terra. Ainda não é o céu, queridos. Aqui ainda não é o céu. Nós estamos ainda num campo de batalha entre o bem e o mal. E Jesus diz em João capítulo 16 e o verso 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus não enganou você. Ele não engana ninguém. Ele diz claramente para os seus seguidores: no mundo tereis aflições. Perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas Jesus nos conforta dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A fornalha da perseguição novamente será acesa e virá um tempo de angústia qual nunca houve. A palavra de Deus diz em Daniel capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha inscrito no livro da vida. Aleluia! Nosso nome está no livro da vida. Nós não deveremos temer nada. Podemos morrer, mas Deus nos ressuscitará. Nem todos são protegidos como aqueles 3 jovens hebreus foram. Mas, queridos, vivendo ou morrendo, nós estamos em Cristo Jesus. Como disse Paulo, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Dentro de pouco tempo, quando Jesus voltar, ele ressuscitará todos os mártires, todos aqueles que derramaram sangue por amor a Jesus. Queridos, nada temos a temer, porque o Deus que nós adoramos é o Deus da vida, que venceu a morte. Aleluia!
Na parte de quarta-feira, o quarto homem. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele não viu somente 3. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3 e o verso 16 em diante. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Quando o rei Nabucodonosor perguntou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta foi: não precisamos de te responder sobre este negócio. E o verso 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos, esta fé revelada na vida dos 3 jovens hebreus é uma fé incircunstancial. Eles disseram: Deus pode nos livrar, mas se Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que mesmo assim não adoraremos a estátua que levantaste. Queridos, Deus pode nos curar, mas mesmo que Deus não nos cure, nossa fé permanece inabalável em Jesus Cristo como nosso Salvador. Deus pode nos livrar de perder o emprego, Deus pode nos livrar do câncer, Deus pode nos livrar de acidentes, Deus pode nos livrar de todos os males, mas mesmo que tais males e desgraças aconteçam na nossa vida, fiquem sabendo que mesmo assim nós continuaremos adorando, servindo e dando a nossa vida pelo Deus que tudo pode, o nosso Pai Celestial, nosso querido Salvador Jesus Cristo. E agora o verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para que os lançassem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens que tiveram que pegar Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha, eles tiveram que chegar muito perto da fornalha. E eles foram mortos pelo calor excessivo. Queridos, se o calor matou os homens que lançaram os 3 jovens, porque chegaram muito perto da fornalha, como entender que os 3 jovens que foram lançados dentro do fogo não foram afetados? Queridos, este é o nosso Deus. É o Deus que apaga o poder do fogo. E o verso 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Queridos, este é o nosso Deus, em quem nós confiamos. Eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, mas eles não estavam sozinhos. Jesus não promete te livrar do fogo ardente, mas ele entra no fogo junto com você. Jesus Cristo não impede que você ande pelo vale da sombra da morte, mas ele anda com você no vale da sombra da morte. Jesus Cristo não impediu que João fosse lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, mas Jesus Cristo estava lá dentro do caldeirão de óleo fervendo, junto com João. Deus não impediu que João fosse enviado para a ilha de Patmos, mas Jesus Cristo estava com João lá na ilha de Patmos. Deus está com você. Jesus Cristo é aquele que está conosco, onde quer que formos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ele não abandona aqueles que nele confiam. Não, queridos. Jesus disse: aqueles que confessam o meu nome diante dos homens, eu confessarei o nome deles diante do meu Pai. Jesus não falha. Ele não nos deixa na mão. Ele não nos abandona. Eu posso confiar nele. Você pode confiar nele. A distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. Você ora e Jesus Cristo está logo aí. O anjo do Senhor está justo aí, do seu lado. Eu quero ler para você o que li no livro Maior Discurso de Cristo, na página 64 e 65. Ali diz assim: aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Cristo. Não precisa resistir ao mal, porque Cristo é a sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Maior Discurso de Cristo, página 64, 65. Tudo o que nos acontece passou pelas mãos do nosso Jesus. Deus mede e Deus pesa cada aprovação antes de liberar. E quando Deus libera uma aprovação dizendo: sim, eu vou permitir que este meu filho seja provado, Ele não o deixa sozinho. Ele está com você na hora da aprovação. Ele carrega você nos braços dele. E agora eu convido você para ler Daniel capítulo 3 e os versos 26 a 29. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Mudou a cabeça do rei Nabucodonosor. Agora ele se dirige àqueles 3 jovens, chamando-os de servos do Deus Altíssimo. E é isso que você e eu somos, servos do Deus Altíssimo. E todas as vezes em que você se levantar em nome de Jesus, será amparado, defendido, honrado, porque aqueles que honram a Deus, eles serão honrados. E o verso 27, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Eu não preciso de outro Deus. Você não precisa de outro Deus. É um Deus que transforma as coisas. Agora, Nabucodonosor estava convertido ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O decreto agora era um novo decreto. Um decreto contra aqueles que não reconhecessem o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. Queridos, a história vai se repetir. Neste tempo do fim, Apocalipse 13 menciona que a perseguição virá. As fogueiras serão reacesas. E um decreto de morte novamente será feito. Mas aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus. Na Babilônia de Nimrod, a própria fortaleza de Satanás, uma vez mais, o nome de Deus foi exaltado como o único Deus verdadeiro. A estátua de ouro foi esquecida. O feitiço virou contra o feiticeiro. O decreto de morte, desta vez, caiu sobre a cabeça dos adoradores de Marduk. O capítulo 3 de Daniel termina com triunfo e glória para Deus e para o seu povo. E tenham certeza, meus queridos, que neste último capítulo do povo de Deus nesta terra, também Jesus Cristo será vitorioso.
seu povo será poupado. Miguel se levantará para libertar o seu povo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o segredo de uma fé vitoriosa. O segredo de uma fé vitoriosa não é outro, é Jesus Cristo. Comunhão diária com Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, nós temos aqui uma grande lista de heróis da fé. Eu chamo Hebreus capítulo 11 de o grande desfile dos heróis da fé. Verso 1 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós, pela fé, vemos o invisível. Nós, pela fé, temos certeza das coisas que o mundo não tem certeza, mas nós temos certeza plena. E agora o verso 2 diz, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, nós cremos que Deus criou o mundo e todas as coisas numa semana literal de 7 dias. E se alguém perguntar, mas como? Pela fé, nós cremos. E nesse grande desfile de heróis da fé, o primeiro mártir surge, é Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É verdade, irmãos. Mesmo depois de morrermos, nossas obras continuarão falando e falando. Assim como as boas obras de Abel continuaram falando. Assim como as boas obras de Estevão continuaram falando e produzindo conversões. E agora surge no desfile dos heróis da fé o segundo herói, verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E agora surge mais alguém, no verso 7. Pela fé, Noé. E no verso 8, pela fé, Abraão. E no verso 11, pela fé, Sara. E no verso 17, menciona que Abraão ofereceu Isaque. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. E no verso 20, pela fé Isaque abençoou a Jacó. E no verso 21, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. E no verso 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Verso 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé passaram o mar vermelho. Verso 30, pela fé caíram os muros de Jericó. Verso 31, pela fé Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos. E o verso 32, e o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Queridos, a lista dos heróis da fé ainda não terminou. Está em aberto. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias de prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Queridos, todos estes grandes heróis da fé e heroínas da fé não alcançaram a promessa, porque Deus está aguardando você. Está aguardando os heróis e heroínas do tempo do fim, desta última geração, porque eles não vão receber a herança sem você. A coroa de vitória será dada para eles quando puder ser dada também para você. Quando Jesus Cristo também puder colocar a coroa de ouro na sua cabeça, colocará também na cabeça dos outros heróis. Queridos, aqui o verso 40 diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus
está esperando por você, meu querido irmão. Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo. O espírito de coragem, de fé, de ousadia cristã. Aquele espírito que fará com que você permaneça firme, vendo o invisível. Aquele espírito que fará de você um mártir, se necessário for. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. E que você seja um herói, uma heroína da fé. Que o seu nome esteja no livro da vida. E que quando este desfile for realizado no céu, neste grande desfile, apareça você, apareça a sua família. E que todos nós, aplaudidos por anjos, de todos os lados, de todos os seres que habitam os céus, aplaudidos, vamos nos encontrar com o nosso Pai. Vamos nos encontrar com o nosso Jesus Cristo. Vamos receber dele a coroa da vitória. Que Deus derrame sobre você a bênção do Espírito Santo. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.